Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre liberdade. A liberdade que o mundo oferece e a liberdade que Cristo oferece. Nós vamos estar entendendo isso por dentro da palavra do Senhor através dos ensinamentos de Paulo a Corinto. E vamos ver a relação que temos com a nossa vida hoje, o mundo como é hoje, e os problemas que hoje nós sofremos, em decorrência de tal liberdade, ou de Cristo, ou a liberdade do mundo. Vem os vícios, a depressão, que estamos falando ao longo dos vídeos postados neste canal, que você pode encontrá-los ali dentro. Antes de entrarmos profundamente no tema, te agradeço por estar participando comigo, por estar inscrito. Se você não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe esse vídeo e dê o seu comentário, para que nós possamos alcançar mais pessoas, e assim o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Amém? Vamos entrar em um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Te convido a acompanhar. Diz assim o texto: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Amém? Nesse texto, Paulo explica aos cristãos de Corinto, e é bom nós entendermos que Corinto é uma cidade grande da época antiga, a qual passavam por ali diversas pessoas. Era rota de comércio. Então havia várias culturas, e o entretenimento ali era liberal. A imoralidade sexual, as festas, as bebedeiras. Havia uma liberdade ali que vinha do próprio pensamento grego. Então, quando Paulo se refere a essa liberdade, eu posso todas as coisas, mas nem tudo é lícito, ele se refere exatamente ao pensamento que o grego tinha. O pensamento de que ele era livre para fazer tudo. Especialmente o que agradasse ao corpo, ou seja, em relação ao alimento, em relação ao sexo e outras coisas mais. Eles tinham o costume de usufruir sem liberdade, não, sem restrição de liberdade. Usufruíam de uma maneira desenfreada. Então Paulo mostra aos cristãos, que também são livres, porém livres em Cristo, que essa liberdade, na verdade, que eles tinham, escravizava-os. Porque há limites para a liberdade que Cristo nos impõe. Ou seja, nós podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, o que a lei de Cristo mostra que é errado, não nos convém fazer. E aí que nós conseguimos encontrar a verdadeira liberdade. E não nos tornamos escravos do pecado. Algo que o morador de Corinto não entendia e até hoje não se compreende. Por exemplo, quem entra no mundo da drogadição? Entra porque é livre para entrar. Quem entra no mundo da prostituição entra porque é livre para entrar. Quem entra em outros mundos, como o da criminalidade, entra porque é livre para entrar. O mundo faz você pensar que você pode tomar essa escolha e que não vai ter consequências na tua vida. Porém, essa liberdade, que é a mesma liberdade que o Corinto pregava lá, escraviza. Você acaba se tornando escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo do pecado, escravo da imoralidade, escravo da mentira. E Paulo quer mostrar isso àquela população, que essa liberdade falsa escravizava-os. E o cristão, então, daquela época estava confundindo essas liberdades. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, o cristão entende que é livre, mas em contrapartida também está vendo que o pagão é livre. Está misturando as coisas. E Paulo ensina, não é assim. Vocês não podem extrapolar. Há um limite para todas as coisas. Então, dentro desse limite, se você não ultrapassar, você se torna livre, porque você não é escravo do pecado mais. Você é livre agora em Cristo Jesus. Já pensou uma vida sem drogas, uma vida sem depressão, uma vida sem mentiras? É uma vida liberta, livre. Você verdadeiramente é livre para adorar a Deus. E é maravilhoso essa liberdade. Esse é o primeiro entendimento que faz com que muitas pessoas que não compreendem
venham se tornar escravos, levando uma vida de sofrimento, de dor, de amargura, de ódio, de raiva, porque não conseguem atingir essa liberdade. Pensam que, na verdade, Cristo está tornando a vida limitada, porque existem limites para andar com Cristo Jesus. Um cristão sabe que certas coisas que o mundo oferece não pode usufruir, e que certas liberdades que o mundo dá também não pode usufruir. Então, é um grande ensinamento que te deixo na primeira parte, porque são 2 ensinamentos aqui. Esse é o primeiro focado para quem está em um problema sério e que é uma liberdade. A liberdade você encontra em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você encontra dentro da Bíblia. Deus está se manifestando através da palavra dele, nos ensinando como nós devemos andar, proceder, e toda a Bíblia trata desse tema. Então se aprofunda nela, conheça o que ali está escrito, e você vai encontrar a verdadeira liberdade. Você vai sair dessa situação que te escraviza. Amém? Vamos então agora também entendermos, através de outro texto bíblico, como podemos ajudar alguém que se encontra em tal situação. Nós vamos agora para Coríntios capítulo 8 e vamos ver o versículo 13. Diz assim: portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Outro grande problema nessa cidade de Corinto, em relação ao que os cristãos estavam vivendo, ela usufrui não da carne oferecida em açougues, que muitas vezes eram sacrificadas a ídolos. O que Paulo ensina aqui? Que o ídolo não existe, portanto essa carne sacrificada é sacrificada ao nada, e não surtiria efeito comê-la ou não. Ou seja, não era um pecado. Porém, se eu usufruísse dela sendo cristão, poderia escandalizar outros que ainda não entendiam e que estavam tentando se aproximar de Cristo, através do exemplo de cada um que era já convertido. Então, para que eu usufruí de uma carne, embora eu trouxesse prazer no meu corpo, se isso escandalizaria o meu irmão? Um dos princípios básicos que Jesus ensinou: amarás ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Hoje, muitas pessoas estão com problemas de álcool, de bebida, de doença, usufruindo de medicamentos exacerbados e tantas outras coisas mais, que se nós formos analisar em síntese, pode não ser pecado. Por quê? Porque o que é lícito está de acordo com a lei humana, e o que está de acordo com a lei humana, se não fere a lei de Deus, não se torna um pecado. Porque Deus, não quer que nós vá contra a lei dos homens, a não ser que essa lei seja contra a lei de Deus. Então, o que é lícito, aparentemente, não tem problema. O álcool é lícito, o cigarro é lícito. Porém, nós sabemos que por eles entra uma gama de outras drogas ilícitas, que daí sim se tornam contrárias à palavra do Senhor de fato. E se nós usufruímos delas, por exemplo, e temos na nossa família alguém que está com problema de alcoolismo, alguém que está com problema de droga, que está com problema no cigarro, e nós estamos usufruindo com moderação, a princípio não vai nos causar mal, mas escandaliza a vida do outro que não vai entender. Assim é com tantas outras coisas. Naquele caso ali, era com alimentação. Então por que nós não podemos eliminar certas coisas das nossas vidas que causam mal a outras pessoas, para que não venhamos a escandalizar, não venhamos a prejudicar ainda mais? É fato que se nós entendermos isso, nós vamos melhorar a qualidade de vida, não só nossa, mas daquele que está sofrendo hoje, escandalizado com o mundo, afundado na liberdade que o mundo dá. É falsa essa liberdade. Você veja que contexto maravilhoso essa carta de Coríntios. Não é verdade? Tratando de uma liberdade falsa que o mundo oferece, e falando da liberdade que Cristo oferece. Eu friso muito essa liberdade que Cristo te dá, porque essa liberdade não é libertinagem. A liberdade que o mundo oferece é libertinagem. A libertinagem leva ao pecado, o pecado leva à escravidão, a escravidão leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. E nós temos aqui algo muito importante para concluirmos: a eternidade. Aonde vamos passar essa eternidade? Nós focamos muito no hoje, na vida, nos bens, adquirir isso e aquilo. Não estamos pensando no bem maior, que é o bem que vai somar para a nossa eternidade. Então quem está perdido e afundado no pecado possa sair em Cristo Jesus, possa encontrar a verdadeira liberdade. E quem quer ajudar alguém que possa realmente se abster de certas coisas que causam escândalo na vida do irmão. Amém?
Eu espero que possa ter entendido, compreendido, né, esse vídeo de hoje, que possa compartilhar com outras pessoas, que possa estar se inscrevendo se não é inscrito, comentando, para que junto a gente possa alcançar muito mais vidas. Amém? Que Deus te abençoe.